Paz, galera. Beleza? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, clamamos pela Tua presença nesse momento, Pai. Venha com o Teu Espírito Santo, abra nossa mente, abra nosso coração. Fala conosco nesse momento, Jesus. Leva-nos, Pai, para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Galera, vamos falar hoje sobre os pais. Falamos sobre os filhos, agora vamos falar sobre os pais. Infelizmente, o que a gente tem observado hoje pelas mídias, pelo nosso convívio, é que os pais têm deixado muito a desejar no cuidado com os filhos, na educação, na participação de cuidar dos filhos. E quando se fala em pais, refere-se também ao pai, mas também à mãe, em geral. A gente tem observado isso, que infelizmente tem tido esse declínio da família em geral. Tanto a gente falou sobre os filhos que abandonam os pais, e também tem os pais que abandonam os filhos. Infelizmente, isso é muito comum hoje, infelizmente. E o que a gente nota, eu orando para Deus sobre um direcionamento para falar sobre os pais, Deus me mostrou, colocou uma coisa no meu coração, e eu achei interessante, que se observa que esses pais que têm essas atitudes ruins com os filhos, são pais que não têm pai. São pais que não têm pai. Se você for observar, todos esses pais que têm essas qualidades são pais que não têm pai. Mas e aí? Então quer dizer que se a pessoa não tem pai, ele vai ser um mau pai? Sim, ele vai ser um mau pai. Um pai horrível. Eu achava que eu era um pai bom. Porque eu não tinha pai. Eu achava que eu era um pai bom. Eu me espelhava em mim mesmo, na forma que eu achava que era certo. Porém, quando eu encontrei meu pai, eu vi que o que eu fazia não era tão bom assim. Mas de que pai que eu estou falando? Eu estou falando do pai que em 1 João 4, versículo 4, nos chama de filhinhos. Pensa o amor desse pai. Meus filhinhos. Eu estou falando do pai, do mesmo livro de 1 João 4, no versículo 8, fala assim, eu sou amor. Eu estou falando do pai de Mateus 6, Pai nosso que estais nos céus. Eu estou falando desse pai, do nosso Deus. Eu estou falando do nosso Deus, nosso Pai. Quando a gente coloca a nossa expectativa, a gente busca exemplos de Deus para a nossa vida, nós nos tornamos pais. Eu não estou falando de pai biológico, porque infelizmente muitos filhos vão falar, mas eu realmente não tenho pai. Meu pai para mim foi horrível. Meu pai me espancou, meu pai me humilhou, meu pai foi embora de casa, meu pai me estrupou, infelizmente há casos assim. Meu pai batia muito na minha mãe, meu pai foi um péssimo exemplo. Por isso que a gente deve se espelhar não nos nossos pais, mas sim no nosso Pai maior, que é Deus. Nosso Pai que nos amou tanto, que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse por nós. E ele veio para nos ensinar o que é o amor. Se você ler o 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver as características do amor. Se você ler o livro de 1 João, 2 João, 3 João, você vai ver várias qualidades do amor. Até no versículo 4, 8, lá fala, como eu disse, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, quando você tem intimidade com o nosso Pai Celestial, nosso Pai maior, que é Deus, cara, não importa a criação que você teve do seu pai, não importa se ele foi um pai ausente, não importa se ele foi um pai alcoólatra, um pai viciado em droga, um pai que batia na sua mãe, um pai que te espancou, porque a sua confiança vai estar no alto em Deus. Então, quando você deposita a sua confiança nele, o seu pai daqui não importa, você vai estar importando só com o pai daqui, ó. Porque esse pai daqui é falho igual nós somos. Eu falei disso, talvez ele não teve uma criação boa, talvez ele não teve uma estrutura boa, talvez o psicológico dele não estava tão bem, e ele foi afligido por situações, e ele não teve a quem recorrer, não teve Deus para ele recorrer. Então você hoje está tendo essa oportunidade, pais. A gente vai falar a partir de hoje sobre nós, pais, eu também sou pai, eu tenho um filho, direcionamentos bíblicos de como a gente deve ser, como a gente deve portar como pai, como o nosso exemplo influi na vida dos nossos filhos, como a gente somos responsáveis por educar nossos filhos. Então a gente vamos aprender o que o nosso pai nos direciona para fazer, o que ele nos ensina através do seu amor, através do que Jesus Cristo nos ensinou aqui na terra, de sermos servos da nossa família, servos da nossa casa, servos da nossa igreja, servos da nossa comunidade, sermos servos, a demonstrar amor pelo próximo. Aqui no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 10,
fala o seguinte, ó: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Tá vendo? A Bíblia ela é bem específica, ela é bem clara para você ler e entender e para você se avaliar como pai, como filho. E a gente vai falar hoje sobre, a partir de hoje, sobre os pais. Então amanhã provavelmente eu vou estar preparando, vou estar orando para Deus, buscando uma palavra, um direcionamento. Mas saiba que o nosso Pai maior, nosso Deus, que deve ser nosso exemplo. A gente deve buscar nele direcionamento. Independente dos seus pais, independente do que seus pais foram para você, você pode ser um pai diferente para os seus filhos. Você não precisa passar para os seus filhos, e você não deve, na verdade, passar pelos seus filhos o mau exemplo que você teve, a distância que seu pai teve de você, se seu pai maltratava sua mãe, se seu pai fugiu de casa, se seu pai abandonou vocês não têm que seguir esse exemplo, vocês têm que se espelhar no nosso Pai maior que é Deus, que nos amou em todo o tempo e nos ama todo o tempo, e nos chama, vem filho, que nos chama de filhinhos. Olha o amor, meus filhinhos. Cara, isso é lindo, é o amor incondicional, é o amor de Deus, é o amor que a gente vamos aprender a desenvolver por nossos filhos e pela nossa família. Amém? Galera, cola comigo, bora colar com Deus, é nóis.